Louvado seja Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6. Um capítulo que ele é familiarizado, né? Louvado seja Deus, pelo contexto do versículo, ou pelo trecho do versículo 14 em diante, que fala exatamente de algumas coisas que eu quero até fazer aqui, algumas refutações quando chegarmos neste momento. Eu, particularmente, conheço muito este capítulo pelo versículo de número 2, onde eu aprendi uma verdade, e é uma outra situação que eu quero fazer aqui também, uma refutação. Tá? Louvado seja o nome de Jesus. Foi lendo esse capítulo de 2 aos Coríntios que eu aprendi uma coisa e tenho ensinado ao longo dessa minha caminhada de aproximadamente 40 anos de fé. Primeiro que a predestinação fatalista, ela não tem fundamento bíblico. Né? Como eu tenho pontuado sempre, que a salvação ela é uma dependência da pessoa, da sua escolha, do seu querer. A salvação ela é uma situação em que a pessoa é quem resolve abraçá-la ou não. Porque a conversão, apesar de ser uma necessidade real e urgente, é importante que a pessoa ela queira crer em Jesus Cristo, ela queira ser salva, ela entenda a necessidade do perdão e se aproxime de Deus. Então depende da pessoa. Não depende mais de Deus, porque o que ele tinha de fazer, ele já fez. Assumiu forma humana, veio morrer por nós. Não é? O capítulo 5 já fez essa narrativa para nós de Coríntios. Para não se distanciar de outros, para outros livros, o texto de Coríntios já traz esse conteúdo para nós. Que inclusive o versículo 14 de 2 aos Coríntios 5 diz que por amor de Cristo, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles ele morreu e ressuscitou. Então Cristo veio morrer por nós, né? Pecadores, louvado seja Deus, e daí nós temos o ministério da reconciliação. E aí nós temos o ministério da reconciliação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, o texto sagrado já nos mostra, bendito é o nome de Jesus, que o Senhor fez a sua parte. O Senhor Deus fez a sua parte. Né? Bendito é o nome de Jesus Cristo. E agora a responsabilidade, senhoras e senhores, é nossa. Louvado seja Deus. Né? Louvado seja Deus. E nesse capítulo de 2 aos Coríntios, neste capítulo 6 de 2 aos Coríntios, nós lemos que a pessoa precisa tomar essa decisão
Diz o versículo 2: ouvi-te em tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Preste atenção a isso. Principalmente você que prega o evangelho, sai em campanha evangelizadora, prega o evangelho em ônibus, no meio da rua, em trem, enfim. Não é certo dizer a pessoa, não é certo dizer a pessoa: se Deus tiver um plano na tua vida, se tu for filho da salvação, um dia tu vai se converter, um dia tu vai chegar. Não é certo dizer isto. Porque, como eu estou lhe dizendo, a salvação não é responsabilidade de Deus agora, é da pessoa. O texto é bem claro. O Senhor dizendo: ouvi-te em tempo aceitável e socorriste no dia de salvação. Ou seja, Deus livra as pessoas, independente delas serem convertidas ou não. Deus acode as pessoas, independente delas serem convertidas ou não. Deus abençoa as pessoas, independente delas serem convertidas ou não. Já mostramos, e não custa nada repetir, em Mateus, capítulo de número 5, versos 45 em diante. Só pegar essa referência aqui para ser bem preciso, até para você que acompanha as abordagens, anotar aí também, e se familiarizar mais com o texto sagrado. Mateus capítulo 5, verso 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Quem faz isso é Deus. Deus não faz acepção de pessoas, e aqui é preconizado por Jesus que nós não façamos também. Agora, salvação é outro departamento. O que é ser salvo? Ser salvo, no contexto bíblico que a gente está falando aqui, não é estar livre de doença, porque crente adoece. Não é estar livre de problema, porque crente tem problema igual todo mundo tem. Não é estar livre de um acidente, de uma catástrofe, porque o crente sofre acidente, o crente passa por catástrofe. Dependendo de onde o crente mora, a casa dele alaga. Dependendo de onde esteja a casa dele, se estiver no pé de barreira, pode desabar. Se ele não respeitar o semáforo vermelho, vai colidir, pode atropelar alguém. Se não andar por onde anda, tropeça, cai, aí vem, quebra a cara, quebra o braço, sai quebrando todo. Então o que acontece ao crente, acontece ao incrédulo. O que acontece ao incrédulo não acontece ao crente. Nós não somos melhores que ninguém em nada. A diferença, entre outros fatores, como o estereótipo, por exemplo, em alguns casos, a gente já conclui também que isso também não é muita coisa, mas é importante que nós projetemos a imagem de Deus nas atitudes, na linguagem, no tratamento, no modus operandi, no modus vivendi. É necessário que nós façamos a diferença, não só na aparência do vestir, do corte do cabelo, do asseio físico, né? A barba feita, se tiver barba, então tirar a barba, o que mais? Enfim. Precisamos dar testemunho, sobretudo, em nosso comportamento, em nossas atitudes, em nossas ações. E por dentro, a diferença que faz, e que deve ser maior porque é de dentro para fora, que essa transformação, que essa metamorfose deve ter acontecido, porque ela não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora.
E aí, senhoras e senhores, a diferença está que o Espírito Santo uniu-se ao nosso espírito, o Espírito de Deus se uniu ao nosso espírito. A diferença está que com essa união aí é o novo nascimento. O novo nascimento se dá aí. O que é nascer de novo, pastor Amaro? Nascer de novo é receber o Espírito Santo. Não é como pensou Nicodemos voltar ao ventre materno, não tem como. Mas é nascer da água do Espírito. É a pessoa que se resolveu amar Jesus Cristo de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E a partir desta decisão, o Espírito Santo se une ao espírito da pessoa. Aí acontece o fenômeno do novo nascimento. Isso é que quem faz é Deus, a partir de uma decisão da pessoa. Quando isso acontece, a essas alturas, o pecado da pessoa já foi perdoado, a maldição trazida lá do Éden, o pecado de Adão, é quebrada. A partir daí, o nome é escrito, aleluia, no livro da vida. A partir daí você se torna cidadão dos céus. A partir daí você se torna membro do corpo de Cristo. Não é o batismo que torna-nos membro do corpo de Cristo. É o novo nascimento que se processa no ato da conversão. Por isso que está escrito em Atos, capítulo de número 3. Deixa eu conferir aqui para lhes dizer. Uma vez que, graças a Deus, tem pessoas que acompanham e anotam o que a gente tem ministrado. A palavra de Deus nos diz, deixa eu conferir aqui o texto que eu gosto de citar para esse momento, que Atos 13:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha que coisa linda. Arrependei-vos. É o primeiro passo, se arrepender do pecado, da vida que está vivendo. Convertei-vos. É a mudança. Estou resolvido mudar. E a mudança acontece quando você resolve seguir a palavra de Deus. Obedecer ao Evangelho de Jesus. Sim, obedecer ao Evangelho de Jesus é uma exigência. A obediência ao Evangelho é o termômetro da sua fé, da sua crença, do seu compromisso com Deus. Isso não é legalismo. Estamos falando aqui de perfeição. Estamos falando aqui de esforço, de busca. De um processo que é lento, que é paulatino. E alguns acontecem rapidinho. No instante a pessoa deixa. No instante a pessoa deixa o vício, deixa o tabagismo, o alcoolismo, as drogas, a prostituição, a mentira, o roubo, o engano. No instante, tem gente que no instante deixa, tem outras que levam um tempo. Por isso que levam um tempo. Por isso que tem pessoas que ainda estão congregando em algum lugar e, infelizmente, ainda dão uma tragada no cigarro, ainda dão uma golada na cerveja, alguns ainda bebem uma pingazinha, ainda não perderam o costume. Alguns, de vez em quando, sabem que o que estão fazendo é errado, mas ficam inquietos. Por que ficam inquietos? Porque fica inquieto. E alguns já até pensam assim, eu não vou ser mais crente, não. Eu não consigo deixar esse pecado. Eu não vou... Por que essa inquietação? Porque o Espírito Santo que você recebeu diz, sai disso. Sai desse caminho, está errado. Não é assim, meu filho. Não é assim, minha filha. E eu quero dizer a você isso. Aleluia. Não saia. Não deixe de ir para a igreja. Não deixe de congregar. Não deixe de estar orando. Não deixe de ler a Bíblia, porque isso é Deus trabalhando na tua vida, te chamando para a luz. Se você está em cima do muro, desça para o lado de dentro. Se você está com o pé dentro e outro fora, põe o que está fora para dentro do Evangelho, do Reino, da igreja, do caminho, do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É melhor você assim do que você todo no mundo. Porque a probabilidade de você, se consertar, se endireitar, é maior. Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito.
Deus não disse a Abraão ser perfeito para andar na minha presença. Anda na minha presença e ser perfeito. Isso significa dizer que se você está, mesmo com essas falhas todas ainda, mesmo com essas fraquezas todas ainda, está certo? Não. Disse na abordagem anterior que o Senhor nos aceita como somos, mas Ele quer que nós mudemos, Ele quer que nós nos transformemos, que nós melhoremos. Porém, é melhor você assim, lendo Bíblia, orando, indo aos cultos, do que ir para o mundo de vez. E eu sei que tem pessoas que vivem esse conflito. Na prostituição, nas drogas e em outras coisas mais. Mentira, fraudulência, usurpação. É porque pecado não é só fumar, roubar, matar, se prostituir, não. Há muitas coisas que são pecaminosas, senhoras e senhores. Você fofoqueiro é mentiroso, é pecado. Você mentiroso é pecado. Não é? E aí nos diz a palavra de Deus, aqui em 2 Coríntios capítulo 6, que é o capítulo que estamos debruçados sobre ele, nessa abordagem. Ouvinte em tempo oportuno. O Senhor está dizendo isso para quem ainda não é convertido. Dentro e fora, a gente vai ver que é dentro e fora da congregação. O que é esse ouvinte em tempo oportuno? É aquele momento que você disse, você que inclusive está me ouvindo agora, você disse em um momento, Deus me livre desta, Deus me socorra desta situação, Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou ser crente. Se o Senhor me tirar dessa, eu vou me converter ao Evangelho. Deus lhe ouviu. Você está aí contando a história. Deus lhe ouviu. Você está aí contando a história. Socorriste no dia de salvação. Agora observe a outra parte do versículo. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia de salvação. Aí esta salvação é aquela que eu estava me referindo a você. A salvação espiritual. O nascer de novo. O receber o perdão dos pecados, o ter o nome escrito no livro da vida, o tornar-se cidadão dos céus, o tornar-se membro do corpo de Jesus. É desta salvação que agora eu estou falando. E aí eu faço uma refutação aos irmãos que dizem assim quando estão pregando. E fazem o convite e a pessoa não quer tomar a decisão dela. Mas se um dia... Mas se Deus tiver plano na tua vida, um dia você vai chegar. Bom, para de dizer isso, pelo amor de Deus. Não, mas aí ele usa a Bíblia, né? Erradamente. Não, mas para tudo há um tempo. Para tudo há um tempo. Está errado. Está errado. E eu vou dizer porque está errado. A Bíblia nos diz, em Eclesiastes, que obviamente há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir, tempo de chorar, há tempo de abraçar, deixar de abraçar, há tempo de juntar pedra, espalhar pedra. Mas não diz acerca de salvação. Não diz acerca da salvação. Porque a conversão é uma necessidade urgente, é real e urgente. É importante que você, entre outras frases verdadeiras, princípios que eu tenho abordado aqui, ao longo desses meus anos todos pregando o Evangelho, de madrugada e de dia, é importante que você absorva isso, que a salvação é uma necessidade real e urgente. A conversão é uma necessidade real e urgente. Deixar para amanhã pode ser tarde demais. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. A gente não sabe se vai estar vivo daqui a pouco. Segundo os filósofos, o presente agora é um instante. Daqui a pouco já é passado, acabou de passar. Já estamos em outro presente. Acabou de passar, é rápido. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã. Esse amanhã não significa necessariamente o dia depois de hoje.
o dia depois de amanhã, o dia depois de amanhã. Esse amanhã é um instante. E a gente não sabe o que é que vai acontecer. Dia desses eu vivi uma experiência bem recente, e glória a Deus, o meu amigo, o servo de Deus, acabou de receber alta, mas eu estive conversando com ele há menos de um mês, até às 18 horas. Quando foi às 20 horas, recebi a ligação que ele estava já quase morrendo. É tudo muito rápido. Por isso que é perigoso deixar para depois. Por isso que é perigoso estar procrastinando a conversão. Está adiando, está protelando. Você que ainda não é convertido, se converta com urgência. Se converta com urgência. Você que está afastado do evangelho, se volte com urgência. Se volte com muita pressa. Você que está com a vida desconcertada com Deus, conserte-a com muita pressa. Você que está distante do Senhor, se aproxime dele com muita pressa. E não é por suas necessidades sociais, sentimentais, mundanas, materiais, não. Porque que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma? E é importante entendermos que, como diz o texto sagrado que estamos meditando nesses dias de Coríntios, que as coisas visíveis são efêmeras, são passageiras, são temporais, mas as que se não veem são espirituais, são eternas. Louvado seja Deus. Se preocupe em ter os seus pecados perdoados. Se preocupem em ter o seu nome escrito no livro da vida. Se preocupem em receber o Espírito Santo. Se preocupem em viver na presença de Deus. Porque se não viver com Ele, morrer com Ele, vai ser difícil. Vai ser difícil. Se viver sem Jesus, para morrer com Ele vai ser difícil. Porque, deixa eu dar um exemplo para você. Coração, parou, um abraço. O cérebro, uma isquemia, um abraço. Entende? E é rápido, às vezes não dá tempo de socorrer. É o chamado infarto fulminante que o pessoal diz na linguagem popular. Pastor, o senhor está fazendo medo? Não. O senhor me deu um nome, e eu tenho tentado zelar ele, mas me deu um... Tem um nome, isso, como é que eu chamaria disso, meu produtor? Amar, correr, o acorda a benção. Esse adjetivo. Esse adjetivo é o quê? É um apelido? É um título? É o quê? Amar, correr, o acorda a benção. O acorda a benção é o quê? Pseudônimo. Um pseudônimo? Pronto. Pseudônimo. Isso aí foi forte. Sabe o que significa pseudônimo? Ah, mais ou menos o que é. É o quê? Diga. É tipo um codinome. Não, pseudônimo é nome falso. Ele é. Então não é pseudônimo, não. Não, então é Ele não sabe. codinome. Codinome. Então vamos lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o acorda a bênção não é para acordar quem está dormindo. Acorda a bênção é interjeição. Acorda a bênção é para abrir os olhos. Eu não estou fazendo medo para você, eu estou querendo abrir seus olhos para a necessidade de você se converter com urgência, porque amanhã pode ser tarde demais, por dois fatores. Primeiro, a vida, ela é temporal. Nós somos seres finitos, humanamente falando, carnalmente, fisicamente falando. Porque o que é do pó voltará ao pó, obviamente, dentro do contexto, nem todos dormiremos, como Paulo diz, mas transformados seremos. Aí é onde está a outra questão, porque a qualquer momento Jesus também pode voltar. E se Jesus vier agora? Aleluia! E se Jesus vier agora? E não vai dar tempo, não. A Bíblia diz, será como abrir e fechar de olhos. Eu já abri e fechei meus olhos aqui um monte de vezes, muito rápido. Não vai dar tempo. Eu vou me converter com Jesus. Não vai dar tempo, não. Quando você... Eita, glória! Sumiu o pregador. Espero que o operador também suma nesse momento que Jesus vive. Aleluia.
seja arrebatado. Glória a Deus. Ele vai ficar doidinho. Cadê o pastor Amar? Pastor Amar? Oxente. Aí vai sair. Ele vai procurar o diretor, mas também não vai achar, não. Espero que o diretor também suba. Eu também espero subir. Né? Aleluia. Quem vai que ele suba e eu fico. Olha, é muita bronca. É muita bronca, irmão. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor. Completo. Eu gosto quando você interage. Eu tô comendo. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. É sério, irmãos. Isso é muito sério. Então você que prega o evangelho, nunca mais diga isso. Não no tempo, se Deus tiver plano, porque Deus tem plano para todo mundo. Como diz o poeta, Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros ele dá o céu, as aves em seus ninhos lhe obedecem. Seu carinho faz abrir a flor. Deus tem um plano para todo mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, olha aí, seja salvo. Louvado seja Deus. Em outro momento que eu já citei aqui, graças a Deus, nesses poucos dias que eu voltei para a Rádio Tamandaré, o que tem faltado, graças a Deus, aqui no Amanhecendo com Cristo, é Bíblia, né? 1 de Timóteo 2, versos 3 e 4, precisamente. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer, olha aí, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então é de Deus querer salvar todos. Porém, a responsabilidade é sua, ouvinte, internauta. Eis aqui agora o dia aceitável. Olha aqui, está dizendo, eis aqui agora. Nem diz hoje, porque hoje ele é uma extensão de tempo maior para nós. Para nós aqui, o dia tem 24 horas. Para o judeu, o dia só tem 12. Né? Olha aí. Eis aqui o dia de salvação. Eis aqui agora. Pronto, isso agora já foi passado aquele agora que eu falei. Entende, irmão? Então preste atenção a isso, minha bênção. Em nome de Jesus. Outra parte que torna esse capítulo de 2 Coríntios familiarizado, e essa agora vai ser pesada. Se essa você achou pesada vai ser essa. Irmão, aleluia, eita glória. Jesus, me ajude. Tenha até misericórdia de mim, Senhor. Que a palavra bate em quem fala e em quem escuta, irmão. A palavra de dois gumes. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, versículo 14. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, aleluia. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Uma palavra que está vindo ao coração agora está vindo esta palavra. Que o Sérgio é testemunho, eu não preparo nada, nem em casa, nem aqui, Sérgio. Eu já li a Bíblia muitas vezes, pela misericórdia, já abordamos isso aqui. Eu abro a Bíblia aqui, dou uma relida, né? E você pode ver minha Bíblia até toda marcada. Mas agora eu estou recebendo essa mensagem. Você que visita a igreja evangélica, eu tenho até que medir as palavras. Nós estamos numa época de um estreitamento tão grande na pregação do evangelho que está complicado. Está complicado. E a tendência é complicar mais. Isso é no mundo todo. Então a gente tem que medir as palavras.
Senão até a live cai, sabia? Dependendo do que o pregador dizer. Dia desses, eu falei daquele exemplo que Sansão pegou umas raposas, teou fogo na cauda delas, que a cauda da raposa é bem, né, frondosa, e soltou na plantação dos filisteus. Aí saiu queimando. Aí eu fui falar disso sem explicar isso assim. Aí o YouTube mandou uma notificação para o meu canal, dizendo que, o canal do YouTube, né, Acorda Bênção, dizendo que era xenofobia. É bronca. Então tem que medir até as palavras. Mas eu quero dizer a você que frequenta a igreja evangélica. Você que em uma hora está buscando Jesus. Outra hora você não está buscando Jesus. Uma hora você está invocando a Deus. Outra hora você sabe que não é a Deus que você está invocando. Isso não é certo. Tá? Isso não é certo. Busque só a Deus. Amém? Obrigado, Jesus, pela direção. Busque só a Deus. Lendo esse texto, aí é uma coisa que eu quero fazer uma refutação. Às vezes eu uso duas Bíblias aqui. A outra está até ali, eu nem peguei nela. Mas eu quero fazer uma refutação. Eu gosto dessa Bíblia de estudo pentecostal, gosto muito dela, é a minha, do meu xodó. Eu tenho uma Bíblia melhor, mais manipulada por mim, mais familiarizada, que é aquela que eu acabo ler todo dia, o dia todo, né? E levaram o meu carro com a Bíblia dentro. Nem devolveram a Bíblia, levaram com o carro e tudo. Glória a Deus. Isso em 2010. E eu gosto de ler muito também o rodapé dessas Bíblias. Gosto de ouvir o que é que a turma lê, o que é que a turma escreve. Eu gosto de ouvir pregadores, gosto de ouvir o que é que a turma escuta por aí. Eu gosto de ser ministrado para aprender. Não é nem para criticar, né? É para aprender. Se prestar bem, se não prestar, eu deleto. Não é? Eu procuro ser um cristão bereano. Eu espero que você procure ser um cristão bereano também. É aquele que, mesmo Paulo falando, o cara ia na Escritura para conferir se o que Paulo dizia batia com a Escritura. E aí eu li aqui num contexto que eu discordo. Eu vou dizer por quê. Aí o que é que diz? Diz assim, os redatores. O crente, portanto, não deve, interpretando esse versículo. Eles interpretando o versículo 14 e 16 que eu li. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com os incrédulos, porque tais relacionamentos corrompem a sua comunhão com Deus, com Cristo. Nesse contexto estão as sociedades dos negócios, as ordens secretas, aí ele fala o nome aqui de uma instituição, namoro, casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo o caminho da salvação. Aí, em parte, eu concordo e em parte eu discordo. Claro, por quê? Aqui não só se refere, Paulo aqui no texto bíblico, não se refere só aos não convertidos, não. A gente já aprende lá em Salmos, claro, e enfatiza isso aqui que os redatores estão dizendo. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, o crente tem que saber selecionar as suas relações. Não é deixar de falar com os amigos do bar, da vida que vivia. Não é deixar de falar, ficar intrigado, não. Mas se afastar da convivência, até porque o seu estilo de vida social, moral, espiritual é outro, será outro. Eu já falei sobre isso aqui, até li com vocês Efésios, que a gente vai chegar lá ainda nesta carta. Não é? Mas o que Paulo está dizendo aqui, que é forte, são com pessoas que estão dentro do circuito cristão, dentro do circuito cristão, dentro do circuito religioso, dentro do circuito evangélico, já que é basicamente a nossa bandeira. Né?
Aí Paulo diz, em 1 Coríntios 5, olha para aí que forte, versículo 9 em diante. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos seria necessário sair do mundo. Quem está falando isso é o mesmo Paulo. De 2 Coríntios, capítulo 6, que a gente está lendo. E eu estou em 1 Coríntios 5. Agora eu vou ler o 11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão ou roubador. Com tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? A gente tem nada a ver com quem não é crente. Como quem não é crente tem nada a ver conosco que somos crentes. Porque tem pessoas que não são crentes e querem ditar o crente como é que ele deve ser. O cabo é novo convertido, aí a pessoa que não é crente diz, oh, não sei o quê. Como o cabo é novo convertido, está num processo de melhora, de mudança, de transformação. Você que é novo convertido, não ligue para as críticas dos não convertidos, não. E também a cobrança terrível de alguns já mais tempo na fé. Vá na sua força, vá buscando, vá melhorando. E quanto mais você busca, mais você melhora. Quando você mais lê a Bíblia, você mais aprende. Quando você mais ora, você vai se enchendo de Deus. Quanto mais você vai aos cultos, vem aos cultos, você vai se espiritualizando. Não pare não, meu irmão. Nem corra. Vá na sua força. Se puder correr, corra. Se puder correr, corra na fé. Eu já dei um exemplo aqui, que assim que eu me converti, eu estudava de dia, estava na igreja de noite. Final de semana era vigília, escola dominical, campanha evangelizadora, culto à noite. Se puder correr, corra. Mas se não puder, porque trabalha, e lá, tira um tempinho no intervalo do almoço, vai ler uma Bíblia, anda com o Novo Testamento de bolso, tira um intervalozinho no almoço, vai para um cantinho, faz uma oração, vai para o trabalho louvando a Jesus, ou então vai lendo o Novo Testamento, a Bíblia. Entende? Aproveita esses momentos para estar buscando. Está em casa, não para, dona de casa, meu Deus. Sintoniza aí a Tamandaré. Entra aí no YouTube, Amaro Correia, Acorda a Benção, vai ouvir a palavra durante o dia. Tem a programação 24 horas ao vivo aqui também. Procura estar orando, aqui é oração de hora em hora. Mas não desista. Se você não viu o começo dessa palavra, eu volto a dizer. Se está com um pé dentro e outro fora, bota o que está fora para o lado de dentro. Se está em cima do muro, desça para o lado de dentro. Mas não desista. E aí eu quero voltar aqui para 2 Coríntios e dizer o que eu escrevi aqui. Que pior do que o ímpio ou não convertido é o crente infiel. Aí o Senhor está dizendo, ó, se afasta dessas pessoas assim. Quem está dizendo isso é Paulo. Lá em Coríntios, em 1 Coríntios, ele mandou tirar. Porque é o tirar é aquilo que Jesus disse. Se o teu irmão não te ouvir, tu chama a igreja. Se ele não quiser te ouvir, chama mais outro irmão. Se não quiser ouvir, trata-o como gentil publicano. Ou seja, entenda que ele está ali, é só um número, é só um preenchedor de banco, de cadeira, um ocupador de espaço. Quem não quer nada com Deus. E quem não quer nada com Deus não sou eu, pastor, não é nenhum pastor que vai disciplinar, não, é Deus. Porque Deus pega, viu? Aleluia. A Bíblia diz que ele repreende e castiga quem ama, e é por amor, não é nem por sadismo. Porque Deus não é sádico. Deus não quer ver ninguém sofrer. Deus não gosta de ver ninguém sofrer. Deus não faz ninguém sofrer. Os homens queixem-se de seus pecados. Cada um queixa-se dos seus pecados, mas não é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo está dizendo que é pior essa raça de crente falso, de pessoas que não temem a Deus. Uma coisa é ser falha, outra é não temer a Deus. Uma coisa é você ter seus defeitos.
outra é você não temer a Deus. Uma coisa é você ter uma falha, de repente, aí no seu caráter, outra é você não temer a Deus. É um desvio de personalidade, outra é você não temer a Deus. É diferente, tem coisa... Olha, irmão, eu estava dia desses... eu estava indo para um compromisso. E aí o Senhor me deu uma palavra. Eu estava ao volante, o Senhor me deu uma palavra. Que o juízo é misericórdia. O juízo é misericórdia. O juízo de Deus é com misericórdia. Porque Deus entende os seus traumas. Deus entende as suas frustrações. Deus entende o que a psicologia chama de recalque, aquilo que ficou tatuado na tua alma, lá na tua infância, ou ainda tu dentro do ventre, aquilo que formou a tua estrutura interna. Aqui você diz, mas rapaz, tem coisa que foge ao meu controle. Paulo disse isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já fiz. O que é isso? Aí ele se indigna com ele, quem me livrará do corpo desta morte? Deus entende. Agora entenda que ele, já disse, nos aceita como somos, mas ele quer que nós melhoremos. Por isso que nós temos a palavra, por isso que nos é dado o Espírito Santo. É por isso que ao nos convertermos, recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus, cidadão dos céus, novas criaturas em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, estamos em Cristo, nenhuma condenação mais há. E nós recebemos o Espírito Santo para ser guiado na verdade, para ser santificado, que é o que é preconizado aqui no capítulo 6 de 2 Coríntios, a santificação. E a santificação, eu já disse em outras abordagens, eu vou estar sempre repetindo, sempre, porque a verdade de Deus é cíclica. A gente está sempre voltando a ela. A palavra de Deus é cíclica. A gente está sempre voltando aos princípios, às verdades, aos valores divinos que já estão estabelecidos na Escritura Sagrada. E santidade é um assunto cíclico na Bíblia. Não tem para onde correr, tem que voltar para a santidade. Porque sem santificação não há comunhão com Deus nesta vida. Sem santificação não há entrada nos céus. E a santificação vem remediadoramente pelo sangue de Jesus, que é quando a gente confessa os pecados, aí nós somos purificados, justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz. E a santificação vem pela abstinência, o afastamento, até porque a palavra santo significa distante do pecado. E é a palavra de Deus que nos santifica. O sangue, os dois elementos que nos santificam. O sangue de Jesus e a palavra de Deus. O agente da santificação, por isso que a terminologia é santo, é o Espírito. O Espírito Santo. Também chamado de Espírito de Deus, de Cristo, Paráclito, Consolador, Espírito da Verdade, porém comumente conhecido, universalmente conhecido como Espírito Santo, porque a missão de Deus em nós agora é de nos santificar dessas duas maneiras, fazendo com que nós nos arrependamos dos nossos pecados e os confessemos e partamos para andar em novidade de vida. Amém? Louvado seja Deus. Então não deixe para depois resolver a sua vida com Deus, porque depois pode ser muito tarde. Esta palavra que você ouviu ao seu ouvido foi a voz de Amaro Correia, o pastor que vos fala, mas a voz que lhe impactou, que mexeu com você, que lhe edificou, que lhe consolou e que lhe exortou, foi a voz de Deus, a voz do divino. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço nesta hora por esta pessoa que está resolvida a se consertar contigo,
Eu te peço nesta hora por esta pessoa que está resolvida, ó meu Deus, a se levantar, a se erguer em tua presença e voltar ao primeiro amor. Te apresento nesta hora essa pessoa que está arrependida da vida que vem vivendo e quer estreitar a comunhão contigo, quer consertar o seu altar, quer voltar para a tua casa. Eu te peço que renove as forças, a fé, a esperança, as convicções. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém.